Rotia-san wa Amariaru. Falei tudo devagar. Um mangá de um cara aparentemente normal e uma Gyaru chamada Rotia Kirei. Esse mangá eu li no mês passado e ele é um Hong Kong, como você provavelmente estava imaginando, mas sempre tem algo nesse tipo de gênero que, por mais que eu sei da fórmula, o mesmo, beabá, o arroz com feijão e etc, estarei sempre lá lendo obras assim, porque eu gosto dessa vibe que esses mangás trazem. É sempre legalzinho de ler e acompanhar toda a história, tipo Sonobisque Doll, Nagatoro-san, 2.5D e por aí vai. Pode ter prós e contras, põe contras nisso, mas a sensação positiva após uma leitura, acompanhar toda a caminhada do casalzinho que vai se formar e sua conclusão, pra mim, pelo menos, é satisfatória. E por isso eu queria comentar um pouco desse mangá pra vocês, pois ele é curtinho, então eu vou pincelar um pouco a história que acontece, no caso só vou falar de um capítulo, pois ele lançou no ano passado e tá saindo de vez em quando os capítulos, eu não sei com que frequência, mas tá saindo. Então pra mim, junto com outro mangá que vai ter vídeo em breve, estão sendo pra mim duas obras muito interessantes de se ler. Assim, eu não sou nenhum santo, tô longe disso, mas eu só fui ler esse mangá por três, talvez, sei lá quantos motivos. Um, por causa de um painel que postaram no Twitter. Dois, o traço dele de certa forma é bonitinho e carismático, então eu gostei. E três, ler algo novo assim, que tá nas etapas iniciais é sempre bom, antes que a obra tome algum rumo esquisito e me faça não gostar. Tipo o Sonobisque Doll, onde eu tenho uma relação meio esquisita. Gosto do começo da obra, detesto uma boa parte do meio dela e o final dela é 50-50. Nossa! Enfim, vamos a Rotia-san, uma Gyaru um tanto quanto única e o protagonista, Yonezawa Norito, um cara bastante foda-se pra algumas coisas, mas que começa a se interessar nela, pelo jeitão dela e aqui eu já shippei. Nesse começo ela só estava fazendo sua maquiagem, enquanto Norito fala como ela tem feito isso todos os dias e não se incomodava se as pessoas estivessem olhando ou não. Até que ela vai na mesa dele e, mesmo sem dizer nada, o Norito já tinha entendido o que ela queria e permitiu que ela sentasse na mesa dele para continuar fazendo a maquiagem. E esse aqui foi o painel que foi o motivo, eu sei, eu não presto. E quando a aula começa, o Norito sente um cheiro muito bom e ao olhar pro lado, a Rotia tava mandando um pra dentro, tava simplesmente batendo um rango em plena aula, meu filho. Lembrou a turma do fundo de ensino médio lançando aqueles churras durante as aulas. O mais legal é ela escondendo o bentãozinho, aquelas marmitas deles, atrás dos livros didáticos, tática que geral fazia na escola, pra ficar usando o celular e ficar jogando na aula, tipo eu. E o melhor é quando o professor nota o que ela tava fazendo e chama pra sala dos professores pra dar um esporro nela, e ela dando essas caradas intimidadoras que não funciona, e o professor até fica confuso. No almoço, o Norito nota que ela tava encarando muito o almoço dele, provavelmente aquele rango não associou ela, e por educação, e achando isso até que engraçado, ele oferece um onigiri pra ela, aqueles bolinhos de arroz. E temos esse painel super fofo dela comendo. Daí, uma página depois, ela já está virada para ele querendo mais. Que mulher gulosa, viu? Sem malícia. Enquanto ela devora o outro bolinho, o Norito só fica pensando de como tudo aconteceu de forma bem ridícula e sem sentido. Ou talvez ele que coloca a realidade de forma tão entediante. É bem legal ver que o protagonista tem essa sensação de não ligo para as coisas e com o tempo vai mudando, isso de pouquinho a pouquinho. Pelo menos eu achei isso interessante, pode não ser, nossa, que grande coisa, mas né, vai de cada um. E aí mais tarde, após os exames físicos, ela acaba recebendo os resultados dela e só sai da sala correndo parecendo frustrada. E o Norito fica com a sensação de querer ver ela para saber se tá tudo bem, enquanto ele tenta conscientemente negar isso, porque não tem motivos, mas já era, filho. Uma vez que você interage com gente carismática assim, você só vai querer ver o bem-estar dela. Então, na visão do professor, ele parte para ver a Rotia, que estava a caminho do terraço. Então, tem uma visão tanto quanto única, que realmente eu não esperava que o mangá desse ia ter. Ela brincando com a gordura que tá a barriga dela. Senhor, que santa pança. Isso que dá a comer muito, viu? Daí ela volta em si e começa a chorar, tipo, não tanquei tudo isso. E nesse momento ele dá uma risadinha, viu? Nem ele tancou. E ela nota que estava sendo observada por ele, e quando o Norito foi tentar se explicar, ela só botou ele na parede e mandou você dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar aquele sininho. Ah, nossa, eu não me aguentei, eu preciso ficar fazendo esse tipo de coisa no meio dos vídeos. Ela botou ele na parede e mandou ele não falar nada pra ninguém sobre isso, porque agora é segredo entre os dois. E então ela só sai correndo super fofa, tímida por causa dessa situação, e os dois então voltam pra sala com o Norito e mais de seus monólogos, síndrome de protagonista, não pera, ele é o protagonista, em que ele sente deixar sua mente vagar um pouco, longe dessa realidade entediante, como ele mesmo coloca, mas que também prestaria um pouco de atenção dentro da sala de aula.
com os dois se encarando nesse final de primeiro capítulo. Sim, tudo isso em primeiro capítulo. Para um primeiro capítulo, ele apresentou muito bem os dois personagens centrais e os tipos de situações que eles vão ficar passando entre si. Até então, o tão aguardado momento lá da declaração, lá no capítulo 300.200 e pouco. Para o vídeo não ficar curto, eu vou comentar só um pouquinho dos próximos capítulos. Não vou falar de tudo que aconteceu, mas assim, você. Sim, você mesmo, meu amigo, amiga, sei lá que porra você é. Vou só dar aquela rapidinha pincelada, comentando de coisinhas, para que você pega lá e saia lendo, é sério, recomendo. O capítulo 2 é meio que eles interagindo mais sobre comida numa lanchonete, com ela querendo muito que ele desse comida pra ela, fazendo um barulhão estranho e alto com a garganta. Deve ser desconfortável ver isso, e no final ele dá um pouquinho pra ela, nesse quadro super fofo dela, agradecendo pelo mimo. E no capítulo 3 é sobre a aula de educação física, com ela correndo e quase revelando pra todos a sua pança imensa, coragem extrema de se dedicar demais nisso, e claro, ficar cansada, ao ponto do Norito nem conseguir levantar ela do chão. Que folgada, viu? E é isso, eu vou deixar bem aberto sobre o que acontece para que você ficou interessado e ler o mangá de Rotia-san. É um mangá Hong Kong com a melhor good vibes que eu já vi, pelo menos esse comecinho é muito bom mesmo de se ler. E que se um dia ganhar de anime, vai ter vídeo meu dando 3 mortal carpado, pode clipar. Tem só uns 12 capítulos traduzidos e até o recente momento desse vídeo que está saindo são só 12 capítulos que realmente tem. E os demais capítulos vão apresentando os personagens novos, que já entendem a situação que os dois têm um com o outro. Mais cenas da Ruth sendo gulosa, fofa, perfeitinha que só, por favor protejam ela. Ah, o ecchi, né? Quase esqueci disso. O mangá tem um ecchi parcelado em... Meu Deus do céu, esse trânsito. O mangá tem um ecchi parcelado em 100 vezes na Casa Bahia porque só tivemos aquele quadro lá no capítulo 1. E leva uma cota para ter uma outra situação assim. Que pra mim, sei lá, eu só não ligo. Eu não me incomodo quando eu vejo isso na obra. Não é como se me atrapalhasse. Nunca atrapalhou pra falar a verdade. Talvez Fire Force me atrapalhe, mas eu tenho um outro motivo, um dia a gente fala. E se você for aquele tipo de pessoa que... Quer dizer, são dois tipos de pessoa, mas você pode ser só um deles. Se você for aquele tipo de pessoa que não curte muito ecchi, essa obra pode ser pra você, porque acontece de vez em nunca. Pode ser um incômodo. Sei lá, decida você. E pra você que gosta de ver um ecchizinho, essa obra aqui não vai ser muito pra você não, cara. Mas vem acompanhando, tem outras coisas legais que conforme você vai lendo, você vai descobrir e vai julgar, já que você vai ter sua própria experiência. Afinal, cada experiência é única. Nossa, faz tudo bonito, nem tava no roteiro isso. Só lendo pra esse capítulo aqui que ela se veste dessa maneira, bem... única, pra eu não falar outro nome aqui, eu preciso monetizar esse vídeo e eu não vou falar nada desse quadro aqui. Enfim, esse foi Rotia-san wa Amariaru, um Hong Kong bem legal, daorinha, gostosinho de se ler e good vibes. Recomendo para todos. Espero que tenham gostado desse vídeo bem diferente do normal. Já era uma vontade antiga minha de comentar de mangás não muito desconhecidos, sem botar isso por completo, porque, pô, senão seria um resumo e eu ia ficar infernizando eu mesmo para editar. Seja primeiras impressões ou algum tópico interessante que dá para transformar em vídeo, enfim, só vai de sugestões dos senhores. Para trazer aqui quase que toda semana, pelo menos um vídeo assim, né, eu daria meu melhor. Qualquer tipo de mangá que vocês comentarem, desde os mais conhecidos até os mais obscuros e cavernosos que vocês tiverem. Eu posso dar uma lida, conferir e trazer um vídeo. Eu espero, né? Bom, eu vou trazer. Bom, like se curtiu, inscreva-se, ativa o sininho, hype o vídeo. Obrigado, galera da ReviPix que mandou Pix, que foi ninguém. Nesse meio tempo ninguém mandou Pix. Lembrando, é só R$1 que você precisa, não precisa mandar muita coisa não. Enfim, acontece. E em breve eu ativo o clube de membros do canal. Sei lá se alguém vai querer virar membro aqui, o que eu posso te oferecer de bom vindo de mim? De forma exclusiva ainda. Sei lá, só o tempo dirá. Ah, e antes que eu esqueça, tem uns quadros bem sugestivos aqui. Eu não quis falar muito aqui pra não estender o vídeo, mais do que ele já vai estar estendido.